Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado e o segundo polo da indústria metalmecânica do Brasil. Porém, quando o assunto é produção audiovisual, a cidade ainda está em desenvolvimento. Aqui ainda há poucas oportunidades no setor, e a maioria das pessoas que vivem desse mercado acabam tendo que procurar vagas em outras cidades. Com mais de 30 produtoras audiovisuais e cursos superiores nas faculdades locais, a cidade dá sensíveis sinais de evolução no setor. Bom, meu nome é Lissandro Stalivieri, eu sou jornalista, diretor cinematográfico, produtor de audiovisual, e nasci em Caxias do Sul mesmo, né? Fiz toda a minha trajetória profissional e de estudos também por aqui, basicamente aqui em Caxias, né? O início da minha carreira se dá muito... Carreira não, né? Mas pelo menos a paixão pelo audiovisual se dá muito cedo. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu já tinha um olhar diferenciado sobre a imagem em movimento. Eu gostava muito de ver filme, de assistir televisão, mas sempre eu lembro de, desde muito cedo, imaginar o que acontecia atrás das câmeras, assim. E eu tinha um fã desde muito cedo, também muito jovem, muito criança ainda, o adolescente, que era o Jacques Cousteau, um documentarista que muita gente conhece, né? Que ele passava, na verdade, a vida viajando num navio por vários lugares do mundo e registrando, gravando e fazendo filme. E eu disse, nossa, né? Essa é a vida que eu quero para mim, de certa maneira. E assim como Jacques Cousteau, tinham também séries que eu assistia naquela época na televisão, que eram séries de documentários da National Geographic, né? Eram documentários ingleses, bem clássicos, principalmente sobre natureza, e eu gostava muito, né? Uma coisa que sempre me atraiu demais. E eu logo comecei a querer entender como é que isso acontecia, né? Como é que essas pessoas produziam isso, como elas conseguiam chegar naqueles lugares e tratar sobre aqueles temas. Então, para mim foi muito natural começar a estudar né, fotografia, primeiro em casa. Meu pai sempre foi um apaixonado tanto por imagem em movimento, né? Tinha câmera Super 8, tinha câmeras fotográficas muito boas, e eu desde cedo me interessei por entender como aquilo funcionava. Então eu fazia cursos pequenos, breves, para aprender a mexer melhor, lia livros, ia atrás de informação. E a partir daí foi muito natural, né? Eu começar a participar de alguns grupos de discussão, ir no cinema, assistir filmes, conversar com gente que também tinha esse interesse. E acabei caindo no jornalismo, né? Fui estudar jornalismo por conta disso, né? Na época em que eu me interessei pelo cinema, não existiam cursos de audiovisual e de cinema no Rio Grande do Sul. Tinha que viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, eu não tinha condições. E aí acabei optando por estudar jornalismo e seguir minha carreira a partir daí. Me chamo Luiz Heck e eu sou sócio da Box 90, um dos 5 sócios, né? A Box 90 é uma empresa aqui de Caxias do Sul, a gente trabalha no ramo de design e audiovisual também. E dentro da Box eu sou responsável pela direção do conteúdo audiovisual que a gente produz, tanto filmado quanto animação, né? Faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar com isso, faz uns 3 anos, pelo que eu lembro, né? E eu comecei trabalhando como designer gráfico, trabalhei em algumas agências aqui em Caxias e comecei a desenvolver esse gosto pelo audiovisual, né? Eu sempre gostei de filmes, sempre gostei de assistir e prestar atenção em coisas que normalmente não presta atenção, né? Que é enquadramento, né? Isso veio desde criança, assim, que eu gostava de assistir desenhos e também prestar atenção nessas coisas, gente fazendo, trabalhando com audiovisual, né? E eu sempre tive interesse, mas que eu pensei, não, agora eu vou começar a trabalhar com isso, foi recentemente, estava trabalhando numa agência e me despertou alguma coisa de eu querer aprender After Effects e comecei a ir a fundo nisso, daí surgiu o meu primeiro freela na agência que eu estava trabalhando, aí eu comecei a trabalhar como freela, né? 1 ano depois eu estava fazendo mais coisa e decidi sair da agência que eu estava trabalhando lá, que eu já estava fazendo mais coisa lá dentro mesmo.
decidi seguir fora mesmo. E daí conheci o pessoal da Box e a gente tá aí até hoje. Eu sou o Javier Paquito Herrera, né? O Paquito vem do meu pai, que é espanhol, e lá os franciscos são chamados em vez de ser Chico, são Paco. Então, eu sou filho de um Paco, sou Paquito. Mas eu sou uruguaio, né? Desde os 9 anos moro no Brasil, né? Em Caxias já há 42 anos. E eu sou produtor audiovisual, formado aqui pela UFRGS em fotografia. E trabalho na área realmente de produção, mais na área de vídeo, mais do que de foto. A foto é uma coisa mais autoral. Mas, lógico que a gente também produz fotos, se preciso. A minha história começa em 82, quando eu entrei na RBS TV, né? Aí eu já... Na época se fazia tudo, né? Tu era um pouco câmera, um pouco áudio, um pouco editor, um pouco cenografia, um pouco switch, tu fazia tudo. O que era ruim, mas era bom porque tu tinha uma gama de possibilidades de conhecimentos, né? Aí isso foi em 82. Em 87 eu saí da RBS e montei a Videotopic, né? A primeira produtora focada com o viés de produção de comerciais, né? Lógico, nos últimos 2 anos eu tinha sido chefe de produção na RBS e aí eu trazia toda a carga de clientes que desses 5 anos já tinha as agências, tudo, né? Era um serviço novo porque na TV a gente fazia isso, né? Produtora de comerciais assim, em Porto Alegre tinha, nós aqui em Caxias não tínhamos. Tinha o Miquelinho e o Paganin, que era mais na área social. O Miquelinho até fazia alguma coisa de videoempresa, mas era mais na área de filmes mesmo, né? Aí ficamos 25 anos com a Videotop, né? Aí a gente dissolveu a sociedade, a Nica, e aí há 7 anos agora eu tô com a Comunicação, sempre nesse segmento de produção de comerciais, videoempresa, documentários, algumas coisas na área cultural, clipes, documentários. Bom, se fez de tudo, né? Campanha política. Imagina que são 37 anos, né? 37 anos nessa área. Então, já se experimentou de tudo, né? Hoje o mercado mudou muito do que era, né? Tu pega a evolução dos equipamentos, da comunicação, da tecnologia. Imagina que a gente fazia audiovisual, cheguei a fazer audiovisual de 16, 17 minutos. Hoje é uma coisa impensável um vídeo com esse tempo, essa de duração, né? Então, as coisas mudam e mudam muito rápido e cada vez mais. Meu nome é Cláudio Troian, eu tenho 67 anos e eu tenho por profissão a produção cultural. Essa profissão ela é uma consequência de um processo de vida, pois eu nasci em uma família que cultuava as artes. O meu avô materno, todo final de semana, promovia saraus na sua chácara e lá se reuniam músicos, poetas, literatos, enfim. E eu me descobri músico também, exerci a profissão musical dos 16 aos 25 anos. Depois ingressei em carreiras profissionais de jornalismo, onde eu permaneci por 12 anos. Depois eu desenvolvi uma carreira de publicitário, onde eu permaneci por 20 anos. E depois eu resolvi consorciar todos esses conhecimentos de comunicação e marketing a favor da produção cultural, atendendo artistas e gestores culturais na promoção dos seus eventos. Então, na condição de produtor cultural, eu sou uma espécie de engenheiro de logística. É o que eu faço.